Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Faltando menos de um mês para o início do horário eleitoral na TV e rádio, em busca de votos, candidatos estão intensificando o corpo a corpo e a campanha virtual. E hoje, o Jornal da Gazeta recebe o pastor Everaldo, que é candidato à presidência da República pelo PSC, Partido Social Cristão. Pastor, obrigada por estar conosco. Pastor, eu queria começar sobre primeiro o seu partido, que fazia parte da base parlamentar do governo Dilma Rousseff. E eu quero saber por que é que o PSC deixou o governo e lançou o candidato próprio à presidência da República. Lídia, boa noite, é uma alegria estar com você. Como milhões de brasileiros, nós acreditávamos que o governo daria continuidade às boas políticas que vinham sendo praticadas no país. Mas, como esse governo atual nos decepcionou, o Partido Social Cristão, então, resolveu que teríamos candidatura própria. Então, nós estamos nessa jornada. O senhor fala em decepção, né? O senhor disse, inclusive já havia declarado que Dilma Rousseff o havia decepcionado. No que é que ela errou? Hoje, Maria Lídia, o atual governo aparelhou a máquina estatal, inchou a máquina. Nós temos hoje essa enormidade de quase 40 ministérios, quase 30 mil cargos comissionados. O governo é sócio de mais de 600 empresas através do BNDES, enfim. E o foco do governo, que deve ser servir ao cidadão e servir à família, está invertido. Hoje o governo se serve do cidadão e não presta os serviços que tem que prestar ao cidadão. Quando o senhor diz o governo se serve e não presta os serviços, isso é novidade do governo Dilma ou já vinha assim desde o governo Lula, na sua opinião? Na minha opinião, ele agravou-se de maneira realmente catastrófica neste governo. Certo. Agora, o senhor é o candidato dos evangélicos? Eu sou um evangélico, candidato do Partido Social Cristão para todos os brasileiros. Sim, mas o Marina Silva, ela pode tirar votos dos evangélicos que compactuem com aquilo que o senhor pensa, concordem e transferir esses votos por ela ser evangélica, uma pessoa também de opinião convicta, para Eduardo Campos. O senhor acha que ela pode tirar votos que poderiam vir para o senhor? Eu acredito o seguinte, que a nossa proposta ela é muito clara para a população brasileira, para a reforma que precisamos fazer nesse Brasil. E todos os brasileiros vão poder averiguar, estudar e verificar qual é a proposta que representa a verdadeira mudança que o país necessita. Então, independente da cor religiosa, da igreja que a pessoa pertence, ele quer que nós tenhamos um governo que atenda ao cidadão, que dê educação de qualidade, que tenha saúde, que tenha segurança pública. É isso que o cidadão brasileiro quer, independente da sua igreja, da sua fé. Pastor Everaldo, eu fiz essa pergunta se o senhor era candidato dos evangélicos, porque nesse fim de semana eu vi uma referência que o senhor esteve numa igreja evangélica e que houve uma oração em que havia milhares de pessoas lá e que o pastor, quando pediu a Deus que o abençoasse, ele fez um tom que parecia o tom de campanha, que iluminasse a sua mente, para o senhor fazer bem para o Brasil. Existe campanha, a sua campanha, ela entra nas igrejas? O senhor está fazendo campanha na igreja? Eu estou fazendo campanha para todo brasileiro. E como eu tenho essa afinidade, sou recebido e as pessoas, enfim, elas estão querendo ouvir a nossa proposta, né? Então, eu vou na igreja como convidado, como qualquer pessoa é convidada. Outros candidatos também têm visitado as igrejas normalmente. Porque as igrejas... Mas na hora do culto? Na hora do culto, na hora das reuniões, as pessoas... Mas pede voto na hora do culto? Não foi pedido voto. Não, mas indiretamente, não é? Não tem indiretamente. Não tem uma coisa assim subreptícia? Não tem. Não, o senhor não acha que não configura a campanha? Olha só, eu, quando não fui candidato e apoiei outros candidatos, levei, ao longo da minha história política, vários candidatos na igreja para falar com os fiéis que querem ouvir todos os candidatos. Agora, tem uma outra coisa. O senhor defende um governo cidadão, inclusive faz isso como uma proposta de governo sua, um governo cidadão que represente a verdadeira mudança. Acontece que os demais candidatos também estão falando que são agentes de mudança e que eles vão promover a verdadeira mudança. Qual que é a sua diferença? A minha diferença é que eu sou claro quando falo para a população
o que vou fazer? Vou cortar na carne uma reforma fiscal, uma reforma administrativa, um novo pacto federativo, enxugando a máquina estatal para que o governo não se sirva ou sirva apenas o seu partido. Enfim, um governo enxuto, onde nós vamos servir ao cidadão brasileiro de verdade. O senhor já se disse também favorável à privatização de tudo que for possível. O senhor começaria por onde? O exemplo clássico que eu vou trazer, a Infraero. Hoje nós temos visto, eu ando pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E na realidade, um exemplo foi acontecer no aeroporto de Brasília. Houve uma concessão, ainda nos moldes que eu não sou de acordo, porque foi financiado pelo BNDES. Eu sou favorável à privatização, que o camarada vai lá, o empresário bota dinheiro do bolso, corre o risco. Mas é um exemplo. Você chega em Brasília hoje, é um aeroporto que recebe a gente bem. Você chega no meu Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, está pior do que a rodoviária Tietê. Então eu sou começando assim, tudo que for possível, a gente vai passar para a iniciativa privada. Bom, o senhor tem feito declarações sobre questões que a maioria dos candidatos foge, não quer nem tocar nesse assunto. Uma delas é a descriminalização das drogas. E o senhor é a favor da criminalização das drogas. A minha pergunta, o senhor é a favor da criminalização do álcool, que também é droga e causa dependência? Olha, lamentavelmente, o álcool é uma droga oficial. Você chega nas delegacias no horário de 10 da noite às 4 da manhã, quase 50% das ocorrências são derivativas da bebida alcoólica. Mas se o senhor fosse eleito presidente, o senhor promoveria para que o álcool fosse considerado também como uma droga comum e aí criminalizado? Não. Acabava com a caipirinha no Brasil? Não vou mexer com o álcool que já está aí, né? Mas jamais deixar essas outras drogas que são altamente perniciosas. Vou lutar ao máximo para que não haja realmente nenhuma adoção de outras drogas no país. Outra questão que se fala muito pelo crescimento da violência é a redução do limite de idade para a responsabilidade criminal. Para quantos anos, e o senhor já se declarou favorável, para quantos anos o senhor acha que deve ser reduzido? De acordo com a pena, não tem idade. Cada um que praticar a sua pena, o juiz vai dizer como vai tratar. Nós não vamos pegar... Quer dizer, menino de 12, 13 anos que cometer crime, responde criminalmente? Seria isso? Perfeitamente. Nós não vamos pegar um adolescente de 12 anos que roubou um telefone celular, um pequeno furto e colocá-lo nessa situação hoje que nós encontramos. Agora, não podemos pegar um adolescente, como aconteceu aqui em São Paulo dias atrás, que matou 10 e foi preso e disse que ia matar o repórter, ia matar os policiais e ficar na mesma condição de um adolescente que é um primário. Então, tratamentos diferentes. Chegamos no limite do nosso tempo. A última questão é, candidato trabalha com cenários. No cenário em que o senhor não vá para o segundo turno, quem o senhor apoiaria no segundo turno? Eu não pensei nessa hipótese porque eu tenho a convicção que vou para o segundo turno e vamos ganhar essas eleições. Muito obrigada por sua entrevista. Boa noite. Prazer. Estela.